sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem que altera o Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é permitir que as economias do fundo possam ser usadas em programas das áreas de saúde, educação e segurança, além dos programas da Secretaria de Administração Penitenciária e do DEGASE e para os municípios. O projeto foi aprovado. O Tribunal de Contas não tem e não pode ter esta função. Não é da Constituição essa função do Tribunal de Contas. Ele é o órgão de contas e não o órgão que vai distribuir dinheiro para municípios. Então, nossa emenda, se ele tem sobra de caixa, ele transfere para o Poder Executivo, aí sim, alocar em educação, saúde ou segurança, até de comum acordo com o tribunal. Outro projeto discutido é o da deputada Marta Rocha, que determina que as empresas que prestam serviço para o Estado deverão reservar 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto tem por finalidade empoderar as mulheres, né? Nós pretendemos que essas mulheres sejam aproveitadas pelas empresas prestadoras de serviço ao Estado e estabelecemos que elas devem ter notícia disso exatamente nos lugares onde elas vão fazer o registro de ocorrência. E o deputado Vaguinho quer que o Estado conscientize a população sobre a esteatose hepática, doença que provoca o acúmulo de gordura no fígado. A ideia é que a população seja esclarecida sobre o tratamento e as formas de prevenir o problema. O texto prevê ainda a atualização de profissionais de saúde. A matéria aprovada segue para a análise do governador. E o deputado Wagner Montes quer alterar a data de vencimento das contas de concessionárias de serviços públicos para os servidores do Estado. A ideia é adequar o vencimento ao calendário de pagamento dos salários. O texto prevê a isenção de juros e multas até o 10º dia útil do mês. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Para minimizar o problema dos servidores quando a taxa, juros, colocando para o 10º dia útil, para amenizar, não é o ideal é brigarmos pelo 2º dia útil. As casas lotéricas poderão ser obrigadas a ter um caixa exclusivo para saques e pagamentos diversos. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Paulo Ramos recebeu uma emenda e retornou às comissões. E o deputado Carlos Mink quer que sejam definidos critérios de qualidade das areias de parques, praças, creches e escolas e áreas de lazer. Os dados servirão de base para o monitoramento e fiscalização desses locais. O descumprimento da regra poderá resultar em punição. A matéria recebeu 5 emendas. Hoje em dia, não há um padrão de referência para dizer a partir de que ponto a areia está ruim, péssima, que as crianças não podem brincar. Então, o que acontece? Mesmo quando o município ou algum órgão fazia a amostragem, que é raro, não tinha, como tem na água do mar, mais de 1.000 coliformes é imprópria para o banho. A areia, a partir de quantos coliformes, de quantas bactérias, de quantos fungos é impróprio para uma criança brincar numa creche ou num parquinho? Isso eu pedi para os técnicos da Fiocruz. Eles ficaram 6 meses trabalhando e estabeleceram um padrão. Então, uma vez aprovada essa lei, ainda vai voltar para a segunda discussão, vai ficar claro que as pessoas sabem claramente que a partir daquele padrão tem que ser interditado, a areia tem que ser lavada, melhorada, para não deixar as nossas crianças se contaminarem com uma série de doenças terríveis com areia contaminada em creches e parquinhos. O Estado pode ter uma política de acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre as mulheres. O objetivo é garantir o acompanhamento periódico e a qualidade de vida dessas mulheres. O texto também determina a organização dos dados sobre o tema para servir de base para a elaboração de políticas públicas. O projeto recebeu 7 emendas e volta a ser discutido pelas comissões. É um problema que ele se concentra no ambiente familiar, porque fica só sobre a responsabilidade da própria família
assumir ou dar o tratamento adequado àquela pessoa que se utiliza dessa droga lícita, né? Vamos chamar assim. E um programa onde você tem a clareza de para onde encaminhar, de que forma prevenir, é fundamental não só para essas famílias, como para essas usuárias. No expediente final, os deputados Luiz Paulo, o Anderson Nogueira, Eliomar Coelho e Conte Bittencourt lembraram o Dia do Jornalista e comentaram a retirada da categoria da Lei do Piso Regional de Salários. Eu tenho a impressão que pode se demandar essa questão na Justiça do Trabalho. Por quê? Na lei anterior, a categoria estava no piso. Se estava no piso, espera-se que os patrões tenham cumprido o piso. Se teve um reajuste de todos os outros pisos de 10,38, os jornalistas ficarão sem reajuste. Então, me parece que cabe uma demanda à Justiça do Trabalho. Eu sou jornalista de formação e também radialista da área de comunicação. O jornalismo hoje é uma profissão em crise e a gente precisa destacar que essa crise é justamente porque as empresas de comunicação querem lucrar cada vez mais, inclusive com a publicidade pública cada vez maior, e isso não é repassado para os funcionários, que trabalham muitas das vezes em sistemas de plantão exaustivos e que sequer horas extras recebem porque vai para banco de horas. Então é um dia de profunda reflexão e também de chamar a atenção da importância da profissão de jornalista. O jornalista, ele é responsável para levar a notícia, para dar a informação desprovida de qualquer coisa que venha a comprometer esta notícia. Ou seja, e expondo única e exclusivamente aquilo que é fato verdadeiro, fato acontecido, real, coisa concreta. Portanto, o jornalista tem que ser reverenciado no seu dia e as nossas homenagens para ele. Infelizmente, ontem sofremos aqui uma derrota. Vamos ver se ano que vem, quando o piso for discutido para 2017, podemos avançar, garantir que jornalistas, radialistas estejam, né, nesse segmento que garanta um salário mínimo no Rio de Janeiro. Papel central na informação, não há sociedade informada, não há sociedade culta, eu diria, sem a contribuição efetiva do jornalismo. E não há jornalismo sem jornalistas. O deputado Tio Carlos cobrou a contratação de porteiros para garantir a segurança de escolas estaduais e municipais. Essa figura do porteiro foi uma figura que praticamente está extinta na rede, tanto dos municípios, né, como na rede estadual. E é uma figura importantíssima, porque não é só dar entrada e saída das crianças, que é fundamental, a questão da segurança. Quem é que entra nessa escola? Muitas vezes a diretora, ou então tem um outro servidor que não tem o preparo de perguntar para onde as pessoas só abre o portão. A deputada Marta Rocha demonstrou preocupação com as medidas de economia na Polícia Civil. Eu quero destacar duas medidas adotadas pelo chefe da Polícia Civil, o delegado Fernando Veloso. A primeira, a redução de 1/3 das viaturas e do uso do combustível. Então, se uma delegacia tem 3 viaturas, ela só vai poder se dispor de uma viatura. A segunda questão é o uso do papel. Hoje a pessoa vai à delegacia, vai fazer o seu registro, mas não pode sair dali com uma cópia do registro de ocorrência. Isso na capital é muito simples, porque todo mundo vai chegar em casa, em tese, vai ter lá, entra no seu e-mail e vai imprimir a sua cópia do RO. Mas se eu pensar na Baixada Fluminense, se eu pensar nas classes menos favorecidas, que é boa parte dos nossos clientes, e se eu pensar nos municípios do interior, onde o sinal é difícil, não tem essa disponibilidade, sem dúvida nenhuma, eu vou estar numa segunda vitimização daqueles que procuram a delegacia. O deputado Flávio Serafini fez a defesa de uma saúde pública de qualidade na data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde. Hoje a gente vê, por exemplo, doenças como sífilis e tuberculose, que vinham sendo controladas, voltando a ter crescimentos exponenciais nos seus índices,